Bom dia, irmãos. Vamos nos preparando, entrando em espírito de oração. Estaremos iniciando o nosso culto dentro de alguns segundos. Nós vamos entrando em espírito de oração. Temos alguns pedidos, não é? Temos o pastor Jardim, que está internado, em estado muito grave. Vamos estar orando. Irmã Cleonice, né? Eu peço oração pela tia do meu esposo, que perdeu o seu esposo há uma semana. Não é? Vamos estar orando, os pedidos que vocês estiverem trazendo à memória de vocês. O pastor estará fazendo a introdução, prelúdio. Esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Vamos nos colocar de pé e vamos ler todos juntos a saudação pastoral? Vamos? Bem-vindo a esta casa de culto e adoração. Adoremos ao Senhor, pois Ele cuida daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Irmãos, nós estamos na casa do Senhor, o dia hoje está lindo, não é? O dia realmente que o Senhor tem nos dado, com toda a sua beleza. Então, vamos falar, eu sei que a máscara atrapalha um pouquinho, mas vamos nos saudar, e já que a gente não pode se cumprimentar, olhe para o seu irmão, não é? E diga a ele que ele é bem-vindo a esta casa e culto de oração. Vamos falar? Todos juntos a saudação? Bem-vindo a esta casa de culto e adoração. Adoremos ao Senhor, pois Ele cuida daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém. Louvado seja o Senhor. Há um lugar. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês conhecem esse louvor que está aí? Quem conhece, levanta a mão. Alguns conhecem, outros não. Mas vocês conhecem a palavra de Deus que diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso lugar de descanso, nosso lugar de refrigério, nosso lugar de paz. Então nós vamos treinar primeiro, antes de cantar, para ver se todo mundo aprende logo pelo menos o refrão, para ninguém ficar de boca fechada. Tá? Eu não estou vendo a boca de vocês abrir, mas Jesus está. Então vamos lá, vamos abrir a boca para louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O refrão diz: este lugar é o Senhor, este lugar é o Senhor, este lugar é o Senhor, este lugar é o Senhor. Este lugar é no Senhor. Só a igreja, vamos ver. Este lugar é no Senhor. É no Senhor. Este lugar 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 é no Senhor. Agora vamos começar. Vamos lá?
É muito bom estar na presença do nosso Deus. Se você também está alegre, feliz em estar aqui, adore ao Senhor juntamente conosco. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Oh, este lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Amém? Esse próximo eu peço aos irmãos que podem se assentar, por favor. Ele não é conhecido, então os irmãos não precisam ficar em pé. Vocês vão aprender. É um louvor que muito me toca. Ele tem por título Sobreviver. E é o que todos nós precisamos sobreviver, não é verdade? A gente está sobressaltado. Mais de 140 mil pessoas mortas no Brasil. Muita tragédia. Ontem faleceu a tia dessa cantora, da Shirley Carvalhais. Essa tia da cantora, a irmã Gilca, ela foi minha ovelha lá na Igreja Batista Fé e Esperança. E ontem ela veio a falecer de Covid-19. Então, que Deus console a irmã Shirley Carvalhais e todos os parentes, filhos, netos, bisnetos,
Tá? E que Deus console também aqueles que estão enlutados, que estão perdendo aí seus parentes, seus amigos. Nós sabemos que nós vamos sobreviver com Cristo, porque quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. A nossa fé não se limita apenas a andar sobre a face dessa terra, mas ela vai muito além, ela vai também em andar nas ruas de ouro no céu. Então, nós vamos sobreviver, ou de uma forma ou de outra, sempre vamos sobreviver porque estamos em Cristo. Amém? Parece que ninguém concordou, porque o amém está tão baixinho, né? Amém? Ah, agora sim, né? Então vamos lá, sobreviver, vamos sobreviver. Começa no violino, é verdade. Hoje nós estamos com déficit de músico, aí eu tenho que tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. Para a misericórdia do Senhor. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento, sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Ei. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim.
sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, Deus cuida de mim, Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos cantar? Sobrevivi, Adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim, cuida, sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido. Glorifique a Deus nesse momento, exalte ao Senhor, levante sua voz, erga sua mão e glorifique a esse Deus que cuida de você em todo momento. Glorifique, irmãos. Esqueceram como é que se glorifica? Adore a Deus, exalte ao Senhor. Ih, mas está muito fraco. Amém. Glorifique a Deus. Amém, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos provido, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem sido conosco em cada dificuldade, em cada tribulação. Podemos sentir a sua mão nos sustendo, ó Deus. O teu Espírito Santo nos dando consolo, o teu Espírito Santo nos mantendo firmes, Senhor, equilibrados. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só de ti vem essa força que nos sustenta. Abençoe o nosso país, ó Deus, abençoe todos os enlutados, ó Pai, que eles possam ser nesse momento confortados por Ti, ó Deus, que eles possam sentir a paz que excede todo o entendimento nesse momento, ó Deus, que eles possam ter a certeza de que o Senhor ainda está no controle, porque o Senhor é o Deus onipresente, onisciente, onipotente, e todo domínio, toda força está nas Tuas mãos. Seja glorificado e exaltado em nossas vidas, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós gostaríamos de agradecer as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que estão em suas casas com as suas TVs, seus celulares ligados e nos assistindo. Sejam bem-vindos ao nosso culto, ainda que você não esteja aqui presente, mas o está em espírito e adoração. Nós gostaríamos de convidá-los para que, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso culto. Pode dar um dislike se não tiver gostado, só diz o que não gostou para a gente poder saber e melhorar. Nós gostaríamos que os irmãos estivessem atentos à programação de nossa igreja. Temos o culto infantil hoje às 17 horas, então não se esqueça de se colocar lá, né, deixar as suas crianças atentas para esse culto. Temos também a nossa EBD online, que está vinculado todo sábado às 9 horas da manhã. Estamos fazendo o estudo do livro da Carta de Paulo aos Colossenses. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar falando sobre diversas heresias que têm aí se aproximado de nossas igrejas, estão cada vez mais na moda. Não é? E eu estava falando com a diaconisa Márcia ali na recepção que o maior perigo para o cristianismo não é o anticristianismo, não são as pessoas que são avessas ao cristianismo, mas é falso cristianismo que tem entrado dentro de nossas igrejas. Então, se você não assistiu, clica lá, PIB da Freguesia EBD, a 9ª aula, e assiste lá a aula aos Colossenses. Nós temos também os nossos PGMs, que funcionam às sextas-feiras. Aí tem vários horários de PGM, então entra lá com o seu grupo e
fica antenado sobre tudo que está acontecendo. Agora nós vamos falar o nosso tema, nossa divisa. O seminarista Marcos estará conduzindo o nosso momento de missões nacionais. Bom dia a todos, com imensa alegria estou aqui para tratar do nosso momento de missões. Eu vou pedir que libere o nosso vídeo dessa oportunidade. Preste atenção um pouquinho do que está acontecendo lá no norte do nosso país, na nossa Amazônia. Olá, meus queridos irmãos da igreja. Olá, meus queridos irmãos. Entrou, conseguiu. Estamos conseguindo aí. Olá, meus queridos irmãos da igreja Batista de Eclesia, pastor Joanias, me chamo Matheus Alexandre e sou seu missionário entre os povos ribeirinhos ali na Amazônia. Quero agradecer desde já a igreja por ser uma igreja missionária, por ser uma igreja que contribui com missões, por ser uma igreja que ora por missões, irmãos. Somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu estou atualmente no projeto Radical Amazônia, um projeto que tem como objetivo evangelizar os povos ribeirinhos do interior da Amazônia. Temos como objetivo alcançar todos aqueles povos ribeirinhos com o Evangelho. O nosso cenário ali na Amazônia é de 37 mil comunidades ribeirinhas e 10 mil dessas comunidades não têm presença nenhuma do Evangelho. 10 mil dessas comunidades não ouviram nenhuma vez sequer falar de Dispostas a plantar outras igrejas, pessoas dispostas a se comprometer com o reino. E temos como objetivo ganhar a nossa pátria para Cristo. E isso, meus amados irmãos, nós só vamos fazer juntos. Vocês segurando a corda em oração, orando todos os dias pela vida de cada um radical que está ali no campo, na Amazônia. Orando todos os dias por mais trabalhadores para ir para aquelas comunidades ribeirinhas. Orando para que Deus continue a nos fortalecer, para que Deus continue a mandar vocacionados para o campo. E você também pode ajudar, contribuindo com o que Deus tem feito ali na Amazônia, ofertando. E você também pode ajudar, indo até as comunidades ribeirinhas. Talvez ali dedicando 7 dias de sua vida através do barco O Missionário, que é um barco que faz viagem nas comunidades ribeirinhas, ou talvez dedicando 2 anos de sua vida, ou a vida toda, estando ali como um missionário para testemunhar do Evangelho da graça de Deus para aquele povo. Meus irmãos, não fiquem de fora de tudo que Deus tem feito ali na Amazônia. Grandes coisas o Senhor tem feito ali, mas muitas ainda precisam ser feitas. Nós não estamos contentes com o que tem acontecido ali. Nós queremos mais. Nós queremos ganhar essas 37 mil comunidades para Cristo. E isso nós só vamos fazer juntos. Juntos com cada um de vocês. Para assim conseguirmos ganhar a nossa pátria para Cristo. Meus irmãos, orem todos os dias pela minha vida. Eu conto com a oração de cada um de vocês. Forte abraço e que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida.
Meus queridos, conseguiram ouvir a mensagem aí do missionário Mateus Alexandre, que está na nossa Amazônia. Nosso país é um país continental, não é? E o que você tem feito como um missionário? Porque não é só missionário aquele que é oficialmente missionário. Todos nós cristãos somos chamados a fazer missões. E lá na Amazônia temos milhares de comunidades ribeirinhas, né? Eu não sei se você é tocado por Deus para dedicar 7 dias, como Ele mesmo falou, dedicar 2 anos, ou ser um missionário integral pela Amazônia, por onde Deus te enviar. Eu sei que nessa pandemia, cristãos, vidas têm morrido, chamados, entes queridos próximos a nós têm sido atingidos. Mas será que o teu viés missionário, aquilo que Deus plantou no teu coração, se apagou de alguma forma? Que o Senhor possa estar te renovando. Nós estamos encerrando essa campanha no dia 30 de setembro, dedicar 2 anos, mês, ou ser o missionário integral pela Amazônia, por onde Deus te enviar. A nossa missão, ela é contínua, até a morte, nossa morte, ou então a volta de Cristo. Então, eu quero convidar a você a orar comigo em favor, né, dos nossos missionários que estão titulares, né, especialmente a nossa irmã Ângela, que tem estado à frente de missões aqui na nossa igreja, com os demais missionários que são daqui, como os de fora, né, como a nossa irmã Graça, que está em Minas Gerais, mas que você, que tem uma chama missionária, que deveria ter, né, se apagou, que a gente possa interceder, e que o Senhor possa estar nos renovando nessa oportunidade, tá bem? Só lembrando aqui que o saquinho missionário e a venda das máscaras permanecem até o dia 30 com a nossa missionária Ângela. Se alguém desejar, como já tem sido tanto falado, pode procurá-la ao final deste culto. Então vamos orar, pedindo ao Senhor, Senhor, que eu possa ter um coração missionário, porque isso vem da tua parte, que a gente não se apague, mas que a gente possa prosseguir. Quantos milhares, como na Amazônia, precisam do Evangelho, quantos outros mais? E como nós vamos ouvir no culto preparado da noite, um testemunho maravilhoso de crianças nordestinas fazendo diferença por lá também. Como eu falei, o nosso país ele é continental, que a gente possa estar indo para onde o Senhor estiver nos chamando, tá bem? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós, como Igreja Batista, o Senhor tem nos levantado nesta nação para fazermos diferença, Senhor. Obrigado pelos missionários, pela nossa irmã Ângela e todos os missionários internamente dessa igreja, como a nossa irmã que está em Minas Gerais, Pai, que tem estendido fronteiras da nossa igreja local, proclamando o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pelos missionários que estão espalhados por este país, Senhor, como Mateus Alexandre, um jovem missionário que tem feito diferença ali, Senhor amado, na Amazônia. Tem sido algo especial, Senhor. Obrigado pela vida dele e de tantos outros espalhados. E aqueles que não têm tido um título específico missionário, Senhor, não deixem de ser missionários, porque todos os teus discípulos são chamados para fazer diferença, para proclamar o teu Evangelho, para compartilhar do teu amor, para acolher, para orar, como nós temos falado nesta campanha, Senhor. Aquele que está abatido, aquele que está caído, Senhor, levanta, Senhor. Aquele que não tem tido forças até de vir à tua casa e tem tido essa oportunidade, ergue, Senhor amado, para que possa prosseguir em comunhão e indo além, Senhor amado, pregando o teu Evangelho, fazendo diferença neste país, Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor, porque sabemos que nós mesmos não temos forças, mas em Ti nós podemos confiar e fazer muito além, Senhor amado, porque Tu és o Deus que realiza infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Haja sobre a nossa nação, cura o nosso país e que a Tua palavra, Pai, seja plantada mais e mais sobre o nosso país. É o que eu oro agradecido, no nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Estaremos passando agora para o momento, irmãos, do nosso ofertório. Ao cântico do hino 367, com a letra do pastor, ao Senhor Jesus eu vou ofertar. Eu convido a todos que trouxeram seus dízimos e ofertas que o tragam nesse momento.
Vamos de pé. Você que não está aqui presente, que também participe, contribuindo. Através dos seus dízimos e ofertas é que nós podemos sustentar trabalhos como realizado por esse irmão lá no Amazonas, que ajudamos no sustento de outros missionários e ajudamos na manutenção aqui desse templo, não é, desse edifício. Então, vamos estar orando agora com a irmã Dilcineia. Representada. Agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram entregadas para a expansão do teu reino na face da terra. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pelo pregador que trará a mensagem para nós neste momento. Vive e reina para todos sempre, com perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Sem mais, estaremos passando a palavra para o pastor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia sem máscara. Bom dia. Bom dia. Bom dia, os irmãos que estão em casa. Que Deus possa estar abençoando grandissimamente a vida dos irmãos. Eu estava ouvindo ali sobre missões nacionais e falando sobre os ribeirinhos. Eu não sei se os irmãos perceberam, né? Foi falado muito rapidamente, mas qualquer irmão que desejar e puder, né, participar, que seja uma semana de uma viagem dessa, no Amazonas e Solimões, aquela região ali, os rios menores também, pode se candidatar. O trabalho é feito como eu fazia com cruzados internacionais, uma semana viajando no barco da Junta de Missões. O barco é nosso, é da Junta, então o irmão pode se candidatar, tem que pagar as despesas próprias, né? A viagem até lá, mas a Junta de Missões Nacionais coordena isso aí. E o irmão então passa uma semana no barco, subindo e descendo. São 4 dias subindo e depois 3 dias descendo o rio até Manaus e fazendo o trabalho numa e na outra margem do rio. É um trabalho interessante e necessário, porque os irmãos ribeirinhos e aqueles que não são irmãos, né, mas estão lá para serem alcançados, irmãos, eles não têm igreja próxima. Nós saímos de casa 10 minutos, estamos na igreja, né? A gente vem a pé, vem de bicicleta, né? De carro, rapidinho está na igreja. Alguns daqueles irmãos viajam 2 horas para chegar no local, na congregação, na igreja mais próxima da casa dele. Tem 2 horas subindo o rio ou descendo para
ou subindo e descendo, né? Tanto faz, indo ou voltando, ele vai subir e descer o rio, né? Então, e muitas daquelas pessoas, como disse o missionário, muitas daquelas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Imagine, irmãos, a gente aqui, né, ouve falar constantemente, nunca ouviram falar de Jesus, não sabem que Ele morreu na cruz por eles, não sabem o que está por vir na vida deles, não sabem para onde vai a alma deles, alguns nem sabem que tem alma. Então, é necessário, irmãos, a nossa presença, e se algum irmão, né, os jovens, nossos jovens aí, no período de férias escolar, né, junto dinheiro o ano todo, né, junto dinheiro o ano todo, e se inscrevam, né, periodicamente viagens missionárias da Junta de Missões Nacionais, acompanhado dos missionários, esse missionário que falou e outros da Junta, coordenando. Mas o irmão não vai para passear, a irmã não vai para passear, é para trabalhar, é para evangelizar. Não pense que vai chegar lá e o missionário vai falar e você só vai orar. Não, é para você falar. Você chega na comunidade, espalha, né, nas casas, e as pessoas evangelizando com a Bíblia na mão. Você que toca, né? Não tem bateria lá não, né? Mas não sei se tem bateria, é capaz de ter no barco, né? Essa turma aí que toca, que canta, né? Pensa nisso aí, né? Pensa nisso aí. Quem sabe a gente possa formar um grupo aqui da igreja, né? E alugar o barco, né? Alugar aspas aí. A gente usar o barco só com o pessoal aqui da igreja. Seria interessante, né? Vamos pensar nisso aí. Vamos orar. Mas vamos ficar de pé para cantar o hino de missões, né? Que não cantamos. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho, o que eu sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que a minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplica para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou seguir. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplica para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir. E o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que eu sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que a minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir. Eu vou, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir. E o pão
Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou em seu poder. E seu querer. Cristo, meu Salvador, me libertou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplica para avançar. Se vou orar pela minha nação, você vê. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplica para avançar. Se vou orar pela minha nação, você vir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Irmãos, está encerrando hoje a nossa campanha, o nosso alvo é de 10 mil. Mas isso não impede que os irmãos que não tenham tido a oportunidade de ofertar, o façam ainda nos próximos dias, né? Nós estamos enviando, conforme vai entrando, nós estamos enviando a oferta e o irmão poderá fazer depois e nós daremos informação aos irmãos quanto alcançamos. Não se esqueçam também da campanha aí, promovida pela irmã Ângela, missionária, sobre não somente a máscara, né, mas também a sua oferta no saquinho. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse dia, pelo privilégio deste encontro, a alegria, Pai, de estarmos na tua casa para, de forma presencial, adorarmos o teu nome, engrandecermos o teu nome. Abençoe, Senhor, esta grande congregação que não pôde estar conosco por vários motivos, especialmente aqueles, ó Pai, que estão impedidos por serem de grupos de risco. Nós suplicamos que continues abençoando. Estamos saudosos de tantos irmãos, mas temos o nosso coração avivado, alegre, por estarmos aqui, presenciando irmãos que há meses não víamos. Que alegria, ó Pai, podermos estar vencendo essa situação. Continue operando em nosso meio, dando-nos livramento e abençoando-nos para que, num futuro bem próximo, bem rápido, possamos voltar às nossas atividades eclesiásticas de forma plena, feliz, como antigamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu espero que esse tempo, né, de sacrifício, de isolamento, possa ensinar alguns irmãos, né? Às vezes a gente não valoriza a oportunidade de vir à igreja, de estar na igreja. Eu não sei se porque desde pequenininho, né, de meses, eu frequento a igreja, então há 79 anos eu frequento a igreja, eu sinto falta, né? Sinto falta mesmo. Não gosto, a Eunice reclama, né, que eu não gosto de tirar férias, mas uma das razões porque eu não tiro férias é porque eu gosto de estar na igreja e estar vivenciando aqui a presença dos irmãos. Irmãos, eu queria 2 palavras de pedido de oração. Primeiro, que os irmãos estejam orando em favor de alguns enfermos. Nós estamos destacando, o irmão sabe, o pastor Jardim, ele está internado, está numa situação grave. Os irmãos estejam orando por ele, acompanhando com suas orações. Nós estamos sendo informados, a igreja está sendo informada via irmão Claudenor, Aldenor. Ele tem acesso à família, o telefone do filho, porque a Maria José não está em casa, as comunicações por telefone estão difíceis. Mas o irmão Aldenor tem o telefone, tem a comunicação, e ele está nos informando gradativamente. E os irmãos, a informação que os irmãos estejam orando, ele está internado aqui no Cardoso Fontes, mas também
com dificuldade de visitação por causa da pandemia. Então, há toda uma situação de controle do hospital e a gente fica numa dificuldade muito desconfortante. Também a irmã Cleonice, ela também está com problema de câncer, está fazendo tratamento. Os irmãos estejam orando, ela está firme, está forte. A palavra dela sempre é uma palavra de confiança, mas nós sabemos que a enfermidade física é terrível, não é? Então, os irmãos estejam orando, pelo irmão João também, o esposo, o filho, estejam orando por ela, para que ela possa vencer essa situação. O irmão Aldonor também, não é? Ele também está com problema de câncer e carente de oração. E outros que não me recordo o nome agora, mas os irmãos sabem, os irmãos têm conhecimento, estejam orando. Também, irmãos, eu queria pedir as orações dos irmãos. Hoje começa a campanha política. E por que o pastor está falando isso? Porque nós temos compromisso, irmãos, compromisso com a nossa cidade. Compromisso com a nossa cidade. Eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção agora. Haverá uma campanha muito intensa, em pouco tempo, mas muito intensa. Nós estamos carentes de candidatos confiáveis, carentes, irmãos, da corrupção, essa coisa, a vontade até não ir lá, não é? Essa é a vontade, mas nós temos compromisso de ir. Não adianta orar, pedir para Deus resolver se a gente não fizer a nossa parte. Então, qual é a nossa parte? Primeiro, prestar atenção, procurar conhecer os candidatos, a prefeito, a vereadores. Se possível, irmãos, votar naqueles que conhecem a palavra. Se possível, votar naqueles que conhecem a palavra. Primeiro, os domésticos na fé, não é verdade? Mas a gente tem votado em tanto crente, e os crentes aí são corruptos. Irmãos, o problema é dele. Seu irmão fez a sua parte. Seu irmão votou na confiança de que estava votando em alguém que se diz servo de Deus e tal. E ele, como diz a turminha nova aí, pisou na bola, ele vai responder. Todos nós vamos responder diante de Deus e eles vão responder por isso. Mas precisamos. Então, eu não estou citando nome, não estou citando partido, até porque nem tenho. Estou tão perdido, acho que igual os irmãos, né? Estou perdido aí nesse emaranhado. Mas hoje está começando. Então, os irmãos comecem a orar a Deus pela nossa cidade, não é? Pelo nosso estado, e especialmente pela nossa cidade. Essa eleição será municipal. Então, orar pela nossa cidade, pelas autoridades, pessoas que vão se apresentar para estar à frente, e depois preste atenção, continue orando e prestando atenção com muito carinho para poder, então, escolher no devido tempo, no devido momento. Não se esqueçam disso, irmãos, por favor. Vamos, neste instante, eu vou pedir à irmã Ruth para estar orando. Vem cá, Ruth, por favor. A irmã Ruth vai estar orando por esses dois pedidos do pastor. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, orando pelos enfermos e orando pela nossa cidade e a paz em nossa cidade. Isso é bíblico, não é? Orar pela paz de sua cidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, pelo maravilhoso privilégio que o Senhor dá de poder estar na tua casa. Senhor, nesse momento eu quero colocar minha vida diante de Ti, para interceder pela vida dos meus irmãos que estão em casa agora nos ouvindo. Deus, que aonde estiver um dos Teus filhos nesse momento, Tu que sonda nossos corações e nos conhece muito bem, sabe daqueles irmãos, Senhor, que gostariam tanto de estarem aqui na Tua casa, mas estão impossibilitados, ó Deus, por uma enfermidade, como nós vimos aqui nesta manhã, o irmão Jardim ali no hospital. Senhor, nós sabemos que o Teu filho precisa de um milagre, e milagre só o Senhor pode fazer. Por isso nós estamos aqui, a Tua igreja, Teu povo, que se chama pelo Teu nome, estamos aqui reunidos, unindo a nossa fé,
clamando pela vida do nosso irmão, pela vida da irmã, Senhor, também, que se encontra enferma, Senhor. Que o Senhor visite ela nesta hora. Toma a irmã Cleonice em tuas mãos. Dê a ela, Senhor, aquilo que o coração dela deseja segundo o teu querer. Pai, tu és o Deus Todo-Poderoso e agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Então, Deus, opera o milagre na vida do teu servo, para que o mundo possa ver o Deus que nós servimos. Que essas enfermidades, Senhor, possam, através de qualquer meio, ser glorificado o teu nome. Paizinho, eu venho te suplicar também nesta hora, pela vida dos irmãos que não têm tido força para estarem na tua casa. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que esse distanciamento não tenha acontecido em relação ao Senhor. Pai, que eles voltem, Deus. Deus, onde estiver um filho teu, que poderia estarmos aqui agora, unidos, juntos, louvando e bendizendo o teu santo nome, mas eles perderam a alegria de caminhar, eles perderam as forças, meu Pai, mas nós estamos aqui, Senhor, unindo a nossa fé e clamando por esses filhos teus, que eles voltem à tua casa, que eles voltem seguros, confiantes, de que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor é o Senhor desse lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós veremos a tua casa, Senhor, com teus filhos aqui louvando e te glorificando. Que toda tristeza saia do nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Ministra sobre nós a tua alegria, meu Pai. Deus, invada nossos corações nesta manhã. E muito obrigado, ó Deus, porque podemos estar aqui de volta, Jesus. Deus, que tudo quanto, Senhor, for feito neste lugar, seja para a glorificação do teu nome, porque só o Senhor é digno de ser honrado, adorado e glorificado. Te agradeço pela vida dos irmãos que enfrentaram o desafio e estiveram aqui, Senhor, nos proporcionando o privilégio de estarmos mesmo à distância, mas ouvindo a tua palavra. Deus, que o Senhor renove as forças de cada um desses, dando a eles cada dia mais a alegria de te servir, a gratidão de poder fazer parte do teu reino nesta terra. Senhor, toma esse culto, ó Deus, que tudo aqui o teu nome seja glorificado. Prepara nossos corações para a mensagem, ó Deus, que o Senhor deseja que seja tratada em nossas vidas, ó Pai. Te pedimos também por missões, Senhor, por aqueles que deixaram toda a sua parentela, deixaram o seu conforto para fazer o seu ID, que aonde quer que eles estejam, eles recebam a resposta de nossas orações. Deus, e que nunca nada venha faltar aos teus filhos, mas que cada dia mais eles tenham alegria de testemunhar o teu nome, que é santo, puro e poderoso, para fazer muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Essa é a oração que eu te faço. Eu te louvo, Paizinho, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Vamos ainda orar. A irmã Ana Cláudia está orando agora pela motivação da nossa eleição e da nossa cidade. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nesse momento, nós nos colocamos diante de Ti, intercedendo, ó Deus, pela nossa nação, intercedendo, ó Deus, pelo povo brasileiro. Senhor, nesse mês de setembro, em que nós comemoramos, ó Deus, a nossa pátria, nós queremos Te pedir, ó Deus, por esse início de eleição. Senhor, nos dê a Tua direção, nos dê a Tua orientação. Precisamos, ó Deus, ser guiados por Ti. Envia o Teu anjo, ó Deus, à nossa frente, para que nós possamos ser, ó Deus, orientados por Ti. Porque a nossa visão, ela é fraca, ó Deus, e o nosso olhar, ele é humano, mas a Bíblia diz que o Senhor olha o coração do homem. Então, o Senhor entende, ó Deus, os propósitos que estão dentro do coração de cada um desses candidatos. Nós Te pedimos, ó Deus, que caia por terra aqueles que têm o coração pesado, o coração corrupto, ó Deus, que haja uma renovação. Ó Pai, principalmente aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, que está
presa, Senhor, encralacrada com tanta corrupção. Senhor, nós te pedimos que caiam por terra, Senhor, esses inimigos, ó Deus, que caiam por terra esses governadores, deputados, ó Deus, vereadores, prefeitos, que não estão, ó Deus, agindo segundo o teu propósito, mas agindo de acordo com os seus corações. Ó Deus, tenha misericórdia e levanta pessoas, ó Pai, que realmente estejam interessadas em olhar pelo povo, em olhar para aqueles que estão necessitados, que tenham planos de governo, ó Deus, que realmente venham a proporcionar à população do Rio de Janeiro, ó Deus, um alívio nesses momentos de tanta dificuldade. Esse é o nosso pedido, ó Deus, é o nosso pedido de direção, que o Senhor nos dê a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o nosso culto está sendo transmitido para a nossa cidade, né? Os irmãos, membros de nossa igreja, a maioria estão conectados conosco, mas nós temos também um grupo grande de irmãos aqui da Baixada Fluminense que nos acompanham, amigos do pastor, ex-ovelhas, e nós queremos saudar a todos, então, nesse instante, em nome do Senhor. Temos irmãos também do estado de São Paulo e até de fora do país. Temos um grupo de irmãos lá do Paraguai que nos acompanha sempre também, e os irmãos lá de Berlim, né? Congregação lá com o irmão Demétrio e a esposa, a família de Demétrio, eles têm assistido. Eles lá não assistem imediatamente, né? Não assistem a transmissão ao vivo, o que fica gravado, mas estão acompanhando também. Irmãos, nós vamos ler alguns textos, Deuteronômio 14, 22, 25 a 29, Ageu 1, 6 e 9, e Malaquias 3, 10 e 11. Deuteronômio 14, versículos 22, 25 a 29. Ageu 1, 6 e 9. Malaquias 3, 10 e 11. Irmãos, no início deste ano, um dos primeiros sermões que preguei no ano foi sobre o dízimo. A minha intenção naquela ocasião era pregar uma série de sermões sobre mordomia, mas não foi possível. Aí veio a pandemia e a série de sermão ficou engavetada. Mas continuei me coçando, desejoso de falar sobre o assunto, até porque tinha pesquisado, tinha estudado, e então reformei os sermões, preparei então o estudo de quarta-feira, que nós terminamos na quarta-feira passada. E os irmãos, quantos irmãos acompanharam aqui? Quantos irmãos acompanharam na quarta-feira os estudos? 1, 2, poucos irmãos. Acompanhe, irmãos, os estudos de quarta-feira, às 7 horas, fica gravado. Se você não pode assistir às 19 horas, assiste no outro horário, sem dificuldade, mas acompanhe. Os estudos de quarta-feira, eles estão sendo preparados especificamente com foco doutrinário, é igual a EBD, mas na quarta-feira o pastor está vendo, né, as carências, a necessidade doutrinária, o pastor aborda ali aqueles pontos necessários. Então, não deixem de acompanhar na quarta-feira. Aliás, não é só quarta-feira, não. Os cultos também, o culto da noite, acompanhe, para não perder, inclusive, irmãos, esse senso de união, de proximidade, de pertencer. Uma das dificuldades que estamos imaginando, espero que na nossa igreja não aconteça, não é? Mas os pastores estão imaginando isso, e eu espero que na nossa igreja não aconteça, porque na área de finanças eu imaginei uma coisa e foi outra melhor, foi boa, não é? Nós não tivemos dificuldade, mas uma das coisas que estamos imaginando com dificuldade é o retorno do povo à igreja, acomodado em casa, né? E tranquilos. E justamente nessa série sobre mordomia, eu falei sobre isso. Falei com bastante propriedade sobre o dia do Senhor, sobre o tempo que é do Senhor, e abordei de forma bem detalhada a questão do domingo. Até foi interessante, porque eu fiz uma pergunta, né, na introdução
do estudo sobre o domingo, eu perguntei por que nós não guardamos o sábado como sabatista e guardamos o domingo como batista. E eu respondi, não vou dizer agora não, vocês que pesquisem lá agora, vá assistir lá a gravação para descobrir. Mas eu expliquei com detalhe, com base bíblica e histórica, por quê? Por que guardamos o domingo? Por que você guarda o domingo? Por que você vem à igreja no domingo? Por que você deve guardar o domingo? Por que o domingo é dia do Senhor? Nós falamos como crente, dizemos tanto, o dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor? Isso está explicado lá. Bem, então, eu preparei essa série e, na verdade, irmãos, muita gente ficou imaginando, o pastor vai falar sobre dízimo, vai falar sobre dinheiro, etc. e tal. Mordomia, quando se fala em mordomia dentro da doutrina, segundo o foco batista, não é só dinheiro, irmãos, não é só dinheiro. Nós entendemos, e isso ficou explicado, nós entendemos que tudo pertence a Deus. Deus criou o universo. Deus criou o universo material. Tudo é dele. Eu expliquei isso com detalhes lá. Estou só pontuando para vocês ficarem curiosos e irem lá. Deus criou o universo. Deus criou o mundo. Qual é a diferença do mundo para o universo? A gente fala em mundo, imagina mundo aqui, né? O globo terrestre, e há até uma tendência negativa para imaginar mundo negativamente, mundo pecador. Não, Deus criou o mundo espiritual, o mundo material. Deus criou os seres espirituais, os anjos. Tudo pertence a Deus. Tudo foi criado com um objetivo. Deus não fez nada sem propósito. Tudo que Ele fez foi com um propósito, com um objetivo específico. E depois que Ele criou o mundo, Ele criou o universo físico, material. Ele criou as coisas que vemos, tocamos, imaginamos serem reais, né? Porque algumas a gente não vê, né? Mas sabe que existe pela ciência. Então, Ele criou tudo, e tudo tem o seu objetivo de existir. E, finalmente, Ele dentro do que Ele criou, do mundo, do universo material, Ele organiza a Terra. E organiza a Terra especificamente para que eu e você, e quem já existiu e quem vem a existir, pudesse viver. Irmãos, a Terra, o planeta Terra foi criado especificamente para o homem, com um propósito divino, mas Ele criou para o homem, para que o homem pudesse estar nele. Tudo que existe no planeta Terra, Deus criou visando o bem-estar do homem, o conforto do homem, a alegria do homem. Se o planeta Terra não é melhor do que não é? Ele poderia ser, já foi. Se ele é o que no sentido negativo, a culpa é do homem, a culpa é nossa, por causa do pecado, da desobediência. Mas houve um momento em que tudo era muito bom. Quando a gente lê o texto de Gênesis e acompanha como Deus preparou a terra, é interessante, irmãos, que no primeiro versículo de Gênesis, nós encontramos a informação, Deus se identificando, Deus se revelando, Moisés escrevendo sobre a existência de Deus, e diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali estava criada a terra. Depois, do versículo 2 em diante, o texto explica como Deus preparou a terra, cada detalhe da terra. E aí, eu não vejo nenhuma dificuldade quando na universidade ouvimos os doutores, aí, entre aspas, dizendo que o mundo, que a Terra levou milênios para ser formada. E daí? Foi isso mesmo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como um milano, e milano como um dia. Dentro do tempo de Deus, tempo crósmos de Deus, foi um dia. Dentro do tempo crósmos do homem pode ter sido milênios,
mas Ele preparou. Ele preparou o planeta com a água, Ele preparou o planeta com a vida, Ele preparou o planeta com tudo que existe, com tudo que há. E, irmãos, eu abordei isso tudo nesse estudo que fizemos da mordomia. Os irmãos ouçam os sermãos, são poucos sermãos, de quarta-feira, e será uma benção. Mas quero ler, então, hoje, resolvi, irmãos, encerrei na quarta-feira, mas resolvi trazer para os irmãos que não estão assistindo na quarta-feira, não é, um pouquinho da bênção, e para os irmãos que estão em casa também, que não acompanham um pouquinho, e espero que o que eu vou dizer hoje possa estimular a curiosidade dos irmãos para irem, voltarem no tempo, não é, e ouvirem as gravações das últimas quartas-feiras. Então, vamos ler o texto. Inicialmente, texto de Deuteronômio. Eu vou ler seguido, não é, e os irmãos vão acompanhando. Disse Moisés ao povo, certamente darás dízimo de todo o fruto das sementes, o dízimo do cereal, o dízimo do vinho, do teu azeite, dos primogênitos do teu gado, vaca e ovelhas, vende-os, e então leva o dinheiro na tua mão ao lugar que o Senhor teu Deus determinar. Esse dinheiro o entregarás por tudo que anseia tua alma, e ali, perante o teu Deus, te alegrarás, tu e a tua família. Separarás todos os dízimos e o recolherás para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as coisas que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio 14, versículo 22, depois 25 a 29. A parte final do versículo 29 aí diz, não é? Separarás todos os dízimos e o recolherás, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as coisas que as tuas mãos fizerem. Agora, livro de Ageu, capítulo 1, versículos 6 e 9. Semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos fartais, vestivos e continuais com frio, recebe salário, mas ele não basta, parece guardado num saco furado. Queres ganhar muito, mas eis que recebes pouco, e esse pouco levado para casa se dissipa como um sopro. Por que isso acontece? Por causa da minha casa, diz o Senhor, que está às ruínas, sem provisão, enquanto cada um de vós correm por causa da sua própria casa e interesse. E agora Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja provisão em minha casa, diz o Senhor. E então provai-me nisto, diz o Senhor, pois abrirei as janelas dos céus em bênção sobre vós, provisões sem medida, com maior abastança e vida, diz o Senhor. Irmãos, como disse, este estudo foi preparado originalmente como sermão, mas não pude trazer. Qual é a diferença do sermão? Se bem que ainda no estudo ficou mais ou menos como se fosse sermão, né? Mas eu faço uma distinção muito grande entre o sermão e o estudo. Quando a gente está reunido plenamente, não é? Pode se reunir nas quartas-feiras presencialmente, eu costumo interagir com os irmãos, ouvir dos irmãos, ouvir pergunta, responder pergunta. Então, isso é estudo. E o sermão é aquele que o pastor fala, monólogo, não é? Então, o estudo foi ajustado, mas, na verdade, continuou sendo um sermão monólogo, não é? A minha palavra. Então, o estudo da última quarta-feira, ele versou sobre o dízimo. Eu falei sobre o mundo, a criação, e sobre o homem, por que Deus criou, etc. e tal. E provei, então, que
tudo pertence a Deus, inclusive nós. Eu e você pertencemos ao Senhor. Pertencemos. Até o homem ímpio, irmãos, pertence ao Senhor, sabia? Ele vai se perder na eternidade, ele vai ficar pelo caminho, mas ele pertence ao Senhor. Quando o sol nasce, a Cláudia falou aqui do sol bonito, do dia bonito, não é o dia bonito que Deus faz com calor, com energia. Ele não faz nada, eu só vou mandar o sol para os irmãos, para os filhos que eu gosto. Não, ele manda para todos. Todos nós recebemos a bênção do Senhor. E isso, irmãos, significa que nós vamos responder diante do Senhor. Todo mundo vai responder. Não é só o crente que vai dar conta da sua mordomia perante o Senhor, não. Todo mundo, todas as pessoas que já viveram sobre esse mundo, que vivem e que viverão, vão prestar conta diante do Senhor com detalhes. Bem, falei sobre isso, sobre a criação, falei sobre as questões físicas. Por que é que eu devo cuidar da minha saúde, cuidar do meu físico, cuidar da minha vida? Já estou vivendo há 79 anos, quase 80, falta 6 meses, um pouquinho mais, 10 meses. 10 meses para me fazer aí 80, né? Estou doido para fazer 80. Mas quero fazer 80 bonitão, igual estou agora, né? Inteiro, né? Mas, veja bem, irmãos, eu fico assim, às vezes eu fico pensando como o apóstolo Paulo, né? No misto de querer estar com o Senhor e querer ficar aqui. Mas enquanto eu ficar aqui, eu quero estar ativo, irmãos, servindo. Eu quero ter saúde, não é saúde para mim não ficar sobre o leito de cama, na cama, impedido, não. Eu quero ter saúde para me servir a Deus. Quero ter o prazer de estar servindo a Deus. Quero gastar. Já disse o Senhor, no dia que eu não puder mais fazer, que não tiver mais condição, me leva. Se eu for primeiro que eu nisso, você tem que deixar o endereço para ela, né? O cantinho lá no céu que eu vou ficar, né? Para a gente se revelar, né? Mas o meu prazer, irmãos, é estar aqui. Por que estar aqui servindo? Porque isto é plano de Deus. A minha vida não é um acontecimento solto, mas é algo que foi planejado por Deus. A sua vida, irmão, a sua vida planejada por Deus. Você já procurou descobrir o que é que Deus quer fazer através da sua vida? Há muitas pessoas que imaginam que a vida é nascer, viver, crescer, casar, filhos e morrer. A vida é mais do que isso, irmãos. A vida é mais do que isso. E se você está sobrevivendo, nós cantamos aí, sobrevivi. Se estamos sobrevivendo, é porque Deus tem planos para nós. Então, irmãos, mas depois de falar sobre isso tudo, do físico, da saúde, do coração e tudo mais, eu falei sobre o tempo, o que é que fazemos com o tempo, por que usamos o tempo, por que o tempo pertence a Deus. E aí, então, as 2 últimas quartas-feiras, encerrei na quarta-feira passada, eu falei especificamente sobre o dízimo. E eu abordei, irmãos, por que o dízimo? Por que nós entregamos o dízimo na igreja? Por que devemos entregar na igreja? E aí, é mais ou menos isso que quero repassar com alguma diferença do que já falei para os irmãos nessa oportunidade. O tempo vai embora. No estudo sobre mordomia, irmãos, dos bens e dízimo, eu afirmei, com base bíblica, que o cristão, diferentemente do judeu, não entrega o seu dízimo na igreja por obrigação imposta ou mandamento. O dízimo cristão é entregue pelo crente por constrangimento. O crente contribui com o dízimo constrangido pelo amor. É diferente. Há muita gente que diz assim, eu não sou dizimista porque isso aí é coisa da lei. Provei nos estudos que o dízimo antecede a lei. Antes de Moisés escrever
sobre o dízimo, e nós lemos aqui em Deuteronômio, ele falando sobre isso, antes dele escrever sobre o dízimo, antes de Deus orientar Moisés a escrever sobre o dízimo, os patriarcas já entregavam o dízimo. E a primeira referência que temos sobre o dízimo é de Abraão. E no estudo eu perguntei, quem é que ensinou Abraão que deveria entregar o dízimo? Quem é que falou com Abraão que ele precisava entregar o dízimo? Está lá em Gênesis 14, Abraão precisou agir em favor do sobrinho Ló. Ló foi raptado com a família e os que raptaram Ló levaram os bens materiais de Ló. E Abraão ficou sabendo e foi atrás. Ele correu atrás, foi com alguns empregados atrás e conseguiu recuperar, não somente libertar Ló, mas recuperar os bens de Ló, trazer de volta as propriedades e tudo mais, os bens materiais. E depois, grato, Abraão foi procurar Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, está lá no texto sagrado. E ele foi procurar Melquisedeque e entregou o dízimo de tudo. É interessante que ele recuperou para Ló, mas ele entregou o dízimo. Ele foi entregar o dízimo. Quem ensinou Abraão a dizimar? Quem? Isso veio do coração dele, irmãos. E se nós pesquisarmos um pouquinho atrás, vamos observar Adão ensinando os filhos a sacrificarem. Os irmãos têm ali até a primeira discórdia, né? A primeira briga entre irmãos, entre Abel e Caim. Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu de Caim. E aí isso tem a ver conosco aqui, porque Caim entregou não pelo prazer, entregou por fazer. O dízimo, irmãos, precisa ser colocado nas mãos do Senhor com o prazer de estar ofertando, sabendo por que está ofertando. Bem, irmãos, eu mostrei aos irmãos que tudo pertence ao Senhor. A terra é minha, vocês são apenas administradores estrangeiros. Está lá escrito em Levítico capítulo 25, versículo 23. Ageu, tanto o ouro quanto a prata me pertencem, diz o Senhor. Ageu 2:8. Todos os animais são meus, todo o gado, aos milhares nos campos me pertencem. Os animais na floresta são meus. Eu conheço todas as aves e cuido de todas as criaturas. O mundo é meu e tudo que nele existe. Salmo 50, versículo 9, 10 e 11. Irmãos, quando o crente contribui, quando ele entrega o seu dízimo na igreja, os 10% do seu salário ou renda, ele, na verdade, está devolvendo ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Quanto pertence ao Senhor? Deixa eu ver aqui, vamos voltar aos estudos aí. Quanto pertence ao Senhor? Do meu salário, quanto pertence ao Senhor? Hein? Pode falar. Tudo pertence ao Senhor. E por que é que o meu salário pertence ao Senhor? Por que é que o meu salário pertence ao Senhor? Não foi eu que recebi? Não foi eu que trabalhei? Por que é que ele pertence ao Senhor? Porque o meu salário, irmãos, o que eu recebo do patrão, o que eu recebo daquele que me paga, ele está indenizando a minha vida. Eu trabalho para o patrão, né, o mês inteiro, no nosso contexto. Eu gasto meu tempo, né, o tempo que Deus me concedeu de viver, eu coloco lá à disposição do meu patrão, trabalhando para ele. Eu gasto a minha energia, a minha inteligência, não é? E aí o patrão, lá no final do mês, coloca na minha mão o salário, que ele combinou comigo. E aí, irmãos, aquela indenização é minha vida. E a minha vida pertence ao Senhor. É por isso que tudo pertence ao Senhor. A gente não responde por responder, porque o pastor disse que pertence, o pastor disse que pertence ao Senhor, então respondi certo. A gente precisa entender por que é que pertence ao Senhor. Então,
aquela indenização pertence ao Senhor e eu entrego a Ele. Agora, veja bem, irmãos, o texto informa que quando o crente entrega o seu dízimo na igreja, os 10% do seu salário ou renda, aquilo que ele recebe por indenização do seu tempo, energia, talento, trabalho, coisas que jamais vai recuperar, mas quando esse crente entrega com o coração alegre, reconhecendo que é Deus, que de Deus, que é Ele o verdadeiro dono do tempo, das energias, do talento, então essa entrega faz sentido. Faz sentido. O dízimo, irmãos, é uma boa contribuição, porque ele é metódico, simples, sistemático, proporcional, igualitário. Quem inventou o dízimo foi Deus. Ele colocou no coração do homem ofertar. E aí, no início, então, havia aquele oferecimento, talvez não muito no sentido de devolução, como o pastor está explicando, mas havia o reconhecimento no coração. Depois, mais tarde, já no contexto de Moisés e da lei, o Senhor disciplinou isso. Na verdade, irmãos, algumas coisas são estabelecidas por Deus, mas que ao longo do tempo elas vão sendo ajustadas dentro da necessidade de cada um. Os irmãos sabem o que significa a palavra salário? Salário, pagamento diário. Então, lá no passado, o pagamento era diário, o dízimo era separado diariamente. Por isso que Paulo orienta que cada um coloque, vá juntando em casa para depois levar. Hoje, o salário é mensal, a gente recebe por mês. Então, houve um ajuste, e esse ajuste, a gente não tira todos os dias, todos os domingos, mas tira todo mês para entregar ao Senhor. Ajustes, mas o sentido primário da oferta, ela é permanente. Meus irmãos, eu abordei na última quarta-feira uma palavra do apóstolo Paulo, e a hora já foi. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, ele escreve à igreja em Corinto, e ele faz referência aos crentes de Corinto sobre a igreja da Macedônia. Houve uma situação de aperto com os irmãos da igreja na Judéia. Havia, naquele princípio do cristianismo, houve perseguições, alguns irmãos perdiam seus bens. Imagine, todos nós, pertencentes à igreja da freguesia, temos os nossos bens, os nossos negócios, nosso apartamento, nossos carro, etc., nossa loja, enfim, a gente tem a vida organizada e tal. E aí acontece uma perseguição e, de repente, todos nós perdemos isso tudo. Foi o que aconteceu na Judéia. E houve, então, um clamor. E os crentes da igreja em Macedônia fizeram uma campanha e enviaram dinheiro para os crentes da Judéia. Além do dízimo, eles fizeram a campanha. E é nesse sentido que Paulo escreve o capítulo 8 e o 9 da segunda carta aos Coríntios. No capítulo 8 ele fala sobre essa situação, né, o amor dos macedônios, e naturalmente citando como exemplo para os irmãos em Corinto. E depois ele fala aos irmãos de Corinto, já para terminar eu vou ler aqui, ele fala aos irmãos de Corinto, e esse capítulo 9 é interessante, eu gostei da ideia de Paulo, do que ele diz, porque é uma lei natural. No capítulo 9 ele diz o seguinte: agora, quanto à assistência em favor dos crentes, não há necessidade que vos escreva, ele estava escrevendo aos Coríntios,
pois estou certo da vossa disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, dizendo que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado, e o vosso empenho tem motivado muitos outros. E aí ele vai falando aqui sobre essa situação, e lá no versículo 6 ele diz o seguinte: mas digo isso, que quem pouco semeia, também pouco colherá. Quem muito semeia, ou semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, mas não com tristeza, nem por constrangimento. No caso, eu disse constrangimento, mas o nosso constrangimento é por amor. Não, mas ele estava falando constrangimento por dever. Então, não por constrangimento, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Aquele que dá a semente, versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também suprirá e multiplicará vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça. Na semana passada, na quarta-feira passada, eu encerrei dizendo, irmãos, que duas coisas me motivam a ser dizimista. A primeira é me espelhando no exemplo dos meus pais. Meus pais eram dizimistas e foram muito abençoados. Pessoas simples, humildes, né? Eu consegui mais bens do que meu pai. Aliás, os filhos, né, conseguimos mais bens do que meu pai. Meu pai vivia com o salário dele, mas abençoado. Um é esse motivo. O outro, irmãos, a alegria no meu coração que aconteceu na minha conversão, com 8 anos de idade, o que senti e ainda sinto hoje, a alegria da salvação, o prazer de servir ao Senhor. Quando eu me converti, não me converti para ser salvo, eu não tinha nem ideia do que salvação, de inferno, eu tinha 8 anos, eu não tinha muita noção disso. Mas eu tive a noção de receber na minha vida a presença do Senhor, que eu também não sabia explicar, que era Espírito Santo, nada disso. Mas eu percebi a presença do Senhor e o controle dele sobre mim. E aí, irmãos, isso sempre me motivou a ser dizimista. Não para pagar ao Senhor. Como disse no sermão, repetidas vezes, já disse aqui, disse nos estudos, Deus não precisa do nosso dinheiro. O dízimo que eu entrego aqui, irmãos, não vai fazer nada no céu. Nada. O dinheiro que eu coloco aqui para dízimo, como dízimo, não vai fazer nada no céu. Mas vai abençoar na terra a obra de Deus. Vai servir na terra para se fazer coisas para Deus. E aí, irmãos, o meu prazer em contribuir. Mas Deus não precisa, ele diz aqui, ele é dono de todo animal, de toda a relva, de todo fruto, de todo ouro, de toda a prata. As minas de ouro, as minas de diamante que existem no mundo, pertencem ao Senhor. Pertencem a Ele. Ele não precisa, mas Ele precisa da sua vida, e do seu amor, e do seu carinho. 2 motivos, então. Mas ainda uma situação que quero colocar como se fosse, como exemplo, o primeiro exemplo que eu dei dos meus pais. Os meus 49 anos, irmãos, de vida ministerial, eu tenho presenciado coisas maravilhosas na vida de dizimistas fiéis. E vou citar um exemplo para recordação da Cláudia e da Eunice, né? Irmão Manuel Zumira. Eles chegaram a vir aqui na igreja, quando eu comecei no ministério aqui. Irmã Zumira, uma senhora de cor, velhinha, muito humilde, um casal humilde.
Irmão Manel também humilde. Os irmãos terem ideia, naquela ocasião, quando inauguraram a linha do metrô, da Praça 11 à Glória, eu falei sobre isso, né, na igreja, né? O metrô tinha sido inaugurado, e o irmão Manuel, que ainda na sala dele tinha um retrato do Getúlio Vargas na parede, o irmão Manel ficou em crise comigo. Ele morreu, eu não pude pagar a promessa que eu fiz a ele. Mas ele não aceitou, de boa vontade, de coração alegre, a ideia de que um trem passava pelo fundo da terra. Ele quis saber o que era metrô, eu expliquei, não, é que... Ele disse, mas um trem igual esse aí, ele morava em Japeri, os trens ali na estação, né? Um trem igual esse aí, igualzinho, desse mesmo tamanho, irmão. Ah, pastor, eu preciso ver. Eu preciso ver. Eu disse, as estações são subterrâneas. Ele não acreditou. Não acreditou. Descrevendo o irmão Manel para os irmãos perceberem a simplicidade de pessoas. Mas, irmãos, ganhava o saláriozinho dele, que eu nem sei quanto era, já aposentado. O Banco Bamerindos, o caixa tinha o trabalho, recebia no banco, tinha o trabalho de, na caixa, o caixa que separava o dinheiro do dízimo para ele. Ele pedia, separa aí 10% do que eu recebi, botava botando esse envelope aqui. E ele passava na igreja antes de ir para casa e entregava. Uma ocasião eu disse, irmão Manel, irmão não precisa vir, irmão, não precisa vir à igreja para durante a semana, que ele entregava a zeladora. Irmão, deixa para domingo o irmão vem e entrega. Não, pastor, não, é do Senhor, nem entra na minha casa. Estou contando isso, irmãos, porque esse casal, nós não morávamos em Japeri, as meninas eram pequenas, a Cláudia e a Joyce chamavam, e a Nadir também chamavam a irmã Zumira de vovó Zumira, e eles faziam questão que uma vez por mês nós almoçássemos na casa dele. Casinha de estuque, fogão a lenha, pessoas simplíssimas, mas com que satisfação. E nas primeiras vezes eu preocupado, vamos levar, Eunice, leite, levar alguma coisa, né, porque para ajudar. Ele pediu, por favor, pastor, nós combinamos que vamos receber o Senhor e não queremos nada do Senhor, não queremos. Não admitia. Aqueles irmãos participavam de todas as campanhas missionárias, de construção. A irmã Zumira vendia cocada, trouxe cocada aqui na freguesia. A gente pagava a cocada dela, né, gostosa. A gente pagava com prazer porque sabia que era o trabalho dela em prol de alguma campanha. Então, irmãos, esses irmãos eram felizes, alegres, serviam com prazer, pessoas simples. Às vezes as pessoas falam comigo, pastor, pastor, desculpe, eu não posso entregar o dízimo porque eu não tenho nada. Bem, quem dízimo, 10% de zero, quanto é? Zero. Mas como é que está o seu coração? É o seu coração. O Senhor não olha a quantidade, não olha a porcentagem, Ele olha o coração. O coração. E tenho certeza, conhecendo Deus que eu conheço, que se for o seu coração inclinado a ser bênção, Ele vai te proporcionar ser bênção. Irmão, seja dizimista, irmã, seja dizimista. Para mim, a maior alegria, o maior prêmio, a maior recompensa na minha vida cristã é ser dizimista. Não estou falando isso, irmãos, porque recebo da igreja, até porque recebo mesmo. E como disse no estudo, recebo com satisfação, recebo com muita boa vontade, porque foi o que a igreja prometeu, o que a igreja combinou, e eu sou digno do meu salário.
como o pessoal que trabalha aqui na igreja, secretaria, pessoal, enfim, todo mundo que trabalha na igreja, que é assalariado da igreja, deve receber com alegria, porque foi isso que ficou combinado. E é para isso que o dízimo acontece. Os irmãos são um testemunho que eu não concordo com cantina funcionando para a igreja, bazar funcionando para a igreja. A gente até utiliza para outros fins, mas a igreja deve viver da sua contribuição. Vamos fazer um colégio aqui do lado, para o colégio a gente ter renda para a igreja. Outra coisa, irmãos, já encerrando, dízimo é do que você recebe, e o que você recebe deve ter origem, deve ser fruto do seu trabalho. Tem gente que diz assim, eu vou jogar na loteria, se eu ganhar na loteria, eu vou dar para a igreja os 10% do que eu ganho. Já pensou ganhar 1 milhão na loteria? Vou dar um dízimo gordo para a igreja. Se me informar de onde veio, eu não quero. Eu vou dizer, como pastor, eu não recebo. Se a igreja quiser receber, até recebe, mas não de bom grado para mim. Porque o dízimo, irmãos, é resultado do seu esforço, do seu trabalho, da sua vida. Isso significa que dinheiro de corrupção, dinheiro de venda ilegal, dinheiro de coisas imundas, dinheiro de coisa suja, não deve ser entregue na igreja, não deve servir ao Senhor, não deve ser... É podridão. O dízimo é resultado do seu esforço, da sua vida, a indenização da sua vida. 10% você coloca lá, para serviço ao Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Espero que esse sermão, assim, desprovido de qualquer ideia de homilética, possa ter abençoado o coração dos irmãos. Vamos ficar de pé, orar, e os irmãos encerram tocando. Propõe, irmão, irmã, no seu coração, ser fiel ao Senhor. É bom para a sua bênção. Não esperem também, irmão, o retorno de bens. Tem gente que, eu vou ser dizimista, porque o pastor disse que quem é dizimista, está escrito lá no livro de Malaquias, né? Que se eu for fiel, eu vou receber bênçãos. É verdade. Sou testemunho de que o dizimista é abençoado materialmente, mas não deve ser isso que impulsione a sua vida a ser dizimista. Não deve ser. Deve ser o desejo de ver o reino de Deus se espalhando, de ver as coisas acontecendo, de ver os templos construídos, de ver os templos mantidos, a obra de Deus mantida. Já pensou, irmão, se você fosse membro daqui da igreja e a igreja da freguesia estivesse devendo ao comércio, devendo imposto, devendo as pessoas aí, você se sentiria bem? Nós somos dizimistas para manter o reino de Deus. Repito, ele não precisa. Se você não contribuir, ele suprirá de outra maneira. Ele tem os meios dele. Mas ele quer te dar a alegria, o prazer de participar, de vivenciar o reino do Senhor aqui na terra. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia, o privilégio desse encontro, a oportunidade de compartilhar, ó Pai, este assunto de forma franca, direta, com a igreja, com os amigos, com as pessoas que eventualmente tenham ouvido pela primeira vez um sermão como esse. Abençoa, Senhor, a vida dos teus filhos, faça com que eles possam compreender o privilégio que é contribuir para o engrandecimento do teu reino. E permita, Senhor, que todas as promessas da tua palavra em relação aos que são fiéis possam incidir sobre eles. Oramos em nome de Jesus. Amém. Viremos a equipe e logo a seguir o pastor estará à porta cumprimentando os irmãos.
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que Ele espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele verá no piscar de olhar, quem se tiver pouco com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Juntos com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. E o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Senhor, nós te agradecemos por este louvor entoado a Ti, Pai. Diz: eu não vou me apegar com as coisas daqui. Tudo que pertence a essa terra ficará por aqui mesmo, Senhor. E o que nós temos que expressar por gratidão a Ti e obediência à Tua palavra é sermos fiéis a Ti nos dízimos e nas ofertas. Ó Deus, nós te agradecemos por esta palavra tão abençoadora do Teu servo, pastor Jonanias, que possamos, Senhor, guardar na tábua do nosso coração.
Leva-nos em paz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.